Bom, esse vídeo é para falar um pouco sobre a formação da voz passiva no inglês. Primeira coisa, sim, ele é bem parecido com o português na formação. Então a gente tem que olhar sempre para o verbo, né? Identificar o sujeito e o objeto. Então, people seria o sujeito, waste o verbo e food aqui seria o objeto. Então a gente tem que começar sempre com o objeto, né? Food. E aí aqui a gente sempre tem que adicionar o verbo to be, né? O verbo que é o verbo ser ou estar, né? Que é igual no português. Então, comida é desperdiçada, né? Waste é desperdiçar. Comida é desperdiçada ao redor do mundo, né? Então, a gente vai colocar o verbo to be. E aí, essa é a dica, né? O verbo to be ele tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo principal da oração na ativa. Então, na ativa, eu tô com um verbo no presente, waste, presente simples. Então, a gente tem que colocar o verbo to be no presente simples, is, concordando sempre com o sujeito, né? Então, se fosse alguma coisa aqui no plural, seria are, né? Ele vai concordar sempre com o sujeito. E esse verbo aqui, né, que é o segundo verbo, ele vai estar no particípio passado, que é a terceira coluna daquela tabelinha famosa do inglês, né? Que tem o presente, o past simple e tem o particípio passado. No caso dos verbos regulares, sempre é o ed, né? Vai aparecer muito mais os verbos com ed. Então é uma forma também de identificar, né? Outra coisa, eu não coloquei by people aqui. Por quê? Porque é óbvio, tá? Então, se você se deparar com uma questão que tem duas sentenças iguais, duas alternativas iguais, e uma tem by people, ou by someone, by somebody, by them, né, que é they, né, tipo, eles, é muito vago, então não precisa colocar, né, que é óbvio que é pelas pessoas, então você omite aí o agente, tá? Segundo exemplo, a gente tem o past simple, né, pra gente ver como faz com os três tempos mais comuns aí. O imperador, não sei falar isso, já, built the Taj Mahal em 1632, né? Então, construiu. Aqui a gente vai ter o past simple. Então, o verbo to be tem que vir no past simple, né? Então, o the Taj Mahal, né, que é o objeto aqui, was built by the emperor, não sei o que lá. Aqui, no caso, você coloca porque é importante saber quem foi que construiu, né? A gente não vai omitir, tá? Mesma coisa, verbo to be no past simple, participo passado. Aí, o que dá muita confusão é o present perfect, porque a gente não tem esse tempo no português. Então, mas a lógica é igual. Então, the hairdresser has dyed my hair, né? Dyed é tingir, né? Então, my hair has been dyed, né? Aqui, o verbo to be no present perfect, ele fica como has been, tá? É quase... A dica quando o pessoal não usa é coloca um been aqui no meio da original, né? Mas assim, tem que ter o verbo to be, né? Sempre tem que ter o verbo to be. E o died aqui, que é o participio passado, tá? Podia ter colocado by the hairdresser, mas eu também acho que é um pouco óbvio, tá? Então não precisaria ter colocado também, tá? Outra coisa, a gente pode ter também verbos que no português não, a gente não. No português a gente só pode fazer voz passiva com verbos com objeto direto. No inglês, você pode fazer com os dois, com objeto direto e indireto. E aí fica um pouco estranho, os alunos costumam ter problema de tradução nessas horas, tá? Então vamos olhar aqui. My mother sent me a gift yesterday. My mother é o sujeito, sent o verbo, quem envia alguma coisa a alguém. Então, eu envio alguma coisa é meu objeto direto, a gift. Me é o objeto indireto, né? Ela enviou a mim, né, um presente ontem. Então, o normal, o que é comum que a gente poderia fazer no português é eu pegar o objeto direto, que é o presente. Então, um presente foi enviado a mim ontem pela minha mãe. Beleza. O que não dá para fazer no português, mas dá no inglês, é usar o objeto indireto. Nesse caso, o objeto indireto sou eu, né? A mim. Aqui vai começar como I. Então, I was sent a gift yesterday by my mother. O que os alunos fazem muito em tradução, que eu já vi muito? Eles olham essa sentença e falam, eu enviei. Quem enviou fui eu. Não. Eu, na verdade, recebi esse presente, né? É como se eu falasse, a mim foi enviado. A mim foi enviado um presente, tá? Como se tivesse um to me aí embutido, né? Mas isso é possível no inglês, não é possível no português, tá? Então, esse é um detalhe que é bem importante porque eles vão usar muito. I was told, né? I was told a joke, né? Não é que eu contei, me contaram uma piada, tá?
Dica para fazer prova que peça voz passiva não é muito comum em vestibulares grandes, mas é comum em alguns outros vestibulares, tipo o ITA, né? Outros vestibulares que não são tão procurados. Para ter voz passiva, você precisa ter necessariamente o verbo to be conjugado em qualquer tempo. Então tem que ter o verbo to be, ou ele mesmo, o be, né? Sem conjugação. Que depois de alguns verbos ele pode aparecer sem conjugação. O verbo to be. Daí tem que conhecer todas as conjugações dele, tá? No passado, no presente, no futuro, né? No present perfect, tem que ver todas as conjugações do verbo to be. E mais o particípio passado do verbo. Se você não tiver um desses dois, você não tem voz passiva. Então essa é uma dica que eu dou para os alunos para resolver questão rápida. Procura o verbo to be, procura o particípio passado, eles têm que estar juntos. Se tiver os dois, é voz passiva. Se não tiver, não é. Beleza?